teu problema não é a falta de oportunidades, é a falta de posicionamento. Sabias disso? Anda daí que eu vou explicar-te neste episódio exatamente porque é que isto acontece. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana Marques e todas as semanas trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado, preparada? Então, bora lá! A maioria das pessoas queixa-se de falta de oportunidades. Mas será que este é o verdadeiro problema? Não. Na minha opinião, este não é o verdadeiro problema. O problema está relacionado com a falta de uma bandeira, com a falta de uma ideia central que a pessoa defende. No fundo, o problema está relacionado com posicionamento. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade, têm dúvidas, têm receio e medo de se posicionar no mercado, de dar a sua opinião, de mostrar ao mundo aquilo em que acreditam, e isto acaba por ser algo que os impede de agarrar as oportunidades, que os impede de se posicionarem no mercado, algo que os impede verdadeiramente de serem considerados uma autoridade na sua área. Então vamos começar aqui por definir afinal o que é a bandeira. A bandeira é algo que orienta tudo, que orienta a nossa comunicação, que mostramos ao mundo, que defendemos. A bandeira no fundo é um ponto de vista e pode ser defendida ao longo do tempo. O que é que eu quero dizer com isto? Que a nossa opinião, aquilo que nós acreditamos, os nossos princípios e os nossos valores estão relacionados então com esta bandeira. Vou-te dar aqui o meu exemplo para ser mais fácil. Eu acredito que todos temos uma mensagem para partilhar com o mundo e que o podcast é a melhor forma de o fazermos. Esta é a minha bandeira, é aquilo verdadeiramente que eu defendo e que estou aqui constantemente a repetir ao longo destes episódios. Não sei se tu já reparaste nisso, mas calculo que sim. Depois tenho uma série de ideias que estão relacionadas com isto. A invisibilidade, o facto de nos tornarmos autoridade, a importância do posicionamento, a importância da repetição, a importância de mostrarmos verdadeiramente quem nós somos com autenticidade, sem criarmos um boneco. Tudo isto vai acabar por fazer parte da minha bandeira, daquilo que eu defendo. Então, verdadeiramente, a bandeira não é um tema qualquer, é uma posição que tu tomas e que tu defendes. É algo que tu mostras ao mundo que realmente é importante para ti. Caso contrário, tu vais cair num erro muito comum, que é o quê? Comunicar assuntos soltos, hoje é uma coisa, amanhã é outra, ter medo da repetição, achar que tudo faz sentido, mas não defender nada em concreto. Isto é realmente um erro. E depois, por este medo, por este receio de achares que se defenderes isto ou se defenderes aquilo, as pessoas vão achar, o que é que as pessoas vão achar, o que é que as pessoas vão pensar, acabas por falar de tudo e mais alguma coisa e acabas por não falar para ninguém. Então é mesmo muito importante que tu te foques realmente aqui no teu posicionamento, na tua bandeira, naquilo que realmente tu acreditas, porque isto vai fazer toda a diferença. E quando isto acontece, o que é que acaba por acontecer? Tu acabas por continuar na invisibilidade, acabas por travar o teu próprio crescimento. Porquê? Porque ninguém sabe exatamente onde é que está a te colocar. Tu não és referência em nada em específico porque falas de tudo e mais alguma coisa. Dependes sempre de uma explicação para algo, não é algo que a pessoa pense imediatamente. Então, há aqui algo muito importante que tu tens de ter em conta. Quando nós precisamos de muitas palavras para nos explicarmos, para nos justificarmos, nós não ocupamos verdadeiramente uma posição. Não estamos seguros naquilo que verdadeiramente estamos a falar. Porque quem está seguro da sua posição, do seu posicionamento, daquilo que acredita, da sua bandeira, do seu conceito, dos seus princípios, fala com confiança e isso passa para o outro lado. E isto é muito importante quando nós falamos de negócios, porque a confiança é a base das vendas, a confiança é a base que tu tens para criar uma relação com o outro. Então, se não tiveres essa confiança para comunicar,
começamos mal, certo? E isto acontece muito frequentemente, mais depressa do que nós pensamos exatamente. Quando as pessoas têm muita necessidade de justificar, de explicar-se muito, isto quer dizer que elas ainda estão inseguras, que elas não ocupam verdadeiramente uma posição no mercado, que elas não estão posicionadas face àquilo em que acreditam. Então isto traz uma fragilidade e esta fragilidade é percebida, ainda que de forma inconsciente. Então é mesmo muito importante que nós tenhamos esta confiança e que trabalhemos esta confiança em nós. Isto pode ser feito com muito treino. À medida que nós vamos comunicando mais, que nós vamos tendo os nossos resultados, nós vamos ficando cada vez mais confiantes e isto facilita imenso a nossa vida, facilita imenso aqui realmente o posicionamento no mercado. Por isso, o que é que eu quero te chamar a atenção? Antes de pensares em criar mais conteúdo, quer seja para as redes sociais, quer seja para a newsletter, quer seja para o teu podcast, decide acima de tudo qual é que é a ideia que tu estás disposta a defender, qual é que é a tua bandeira, qual é que é a base da tua comunicação, porque tudo depois advém daí. Ao criar linhas editoriais, ao criar os conceitos, ao criar depois o teu plano de comunicação, tudo advém desta base, desta bandeira. É isto exatamente que nós trabalhamos muito no PodLab, que trabalhamos muito também quando estou a trabalhar mais de forma individualizada com os podcasts de produção de podcast que nós temos aqui na Escola Portuguesa de Podcasting. Isto é a base de tudo. Sem este conceito criado, sem esta bandeira definida, nós não temos clareza na nossa comunicação e acabamos por comunicar como se fôssemos uma salada de frutas. Foi exatamente isto que eu disse a uma cliente minha que veio aqui com uma dúvida de trabalhar este conceito. Não sei muito bem, quero falar sobre isto, mas depois como é que isto vai posicioná-la no mercado? É preciso mesmo ter isto em atenção, porque esta bandeira posiciona-nos verdadeiramente no mercado. Então a minha questão para ti hoje é: qual é que é a bandeira que tu defendes? Já tiveres isto definido, é meio caminho andado para teres aqui um podcast que realmente vai ajudar a posicionar-te no mercado, que vai ajudar-te a trazer-te mais autoridade. Se queres começar a fazer isso imediatamente, contacta-me. Encontras na descrição o meu e-mail. Mais um episódio que chega ao fim, mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me 5 estrelas na plataforma em que estiveres a ouvir este podcast, se este podcast fez sentido para ti. Um beijinho muito sonoro. Schwack!